Nós voltamos aqui direto dos estúdios do AgroLink, que está aqui na Expo Inter. A gente trouxe a redação do portal AgroLink para a Expo Inter. A gente está aqui no Sindicato das Indústrias de Máquinas e Implementos do Rio Grande do Sul, o CIMERS. E agora a gente segue com as entrevistas. Nós estamos recebendo nesse momento o ex-vice-governador do Rio Grande do Sul e atualmente está numa tarefa um pouco mais tranquila ou não, que é o presidente da Angus, Paulo Cairoli, está aqui conosco. Bom dia, Paulo. Muito obrigado pela participação, muito obrigado por aceitar o nosso convite e vir aqui falar conosco. Bom dia a ti, aos espectadores, ouvintes do AgroLink. Eu assisto, gosto muito do trabalho de vocês e sempre é importante a presença de vocês para divulgar aquilo que a gente tem de bom. Não tenho dúvida que depois de passar de ser vice-governador, tudo se torna mais fácil. Embora eu tenha tido muita sorte, tenho encontrado uma pessoa digna, de tamanho, que eu acho que a pessoa tem que ser, que hoje é raro na política, o Sartori que eu conheci ao longo dessa caminhada. Bom, e vamos então falar sobre agronegócio. Cairoli, a Angus entrou esse ano com um aumento nas inscrições, com um grande acidente nas partes competitivas dos seus animais. Queria entender primeiro, para a gente começar a conversa, o que tem levado a esse crescimento cada vez maior. A gente tem visto isso acontecer, a espécie Angus ganhar mais destaque e inclusive aqui na Espanha. Como é que esse caminho tem se desenhado e o que tem levado a ele? No passado recente, o Angus tinha uma participação muito ativa nas exposições, praticamente aqui na exposição mais importante a céu aberto da América Latina, aqui, que é a Expo Inter. E depois, por uma forma de encarar um pouco diferente, um pouco distinta, a associação não deu a devida importância para uma exposição. E a nossa visão é totalmente diferente. Nós acreditamos que através das exposições que nós podemos fortalecer as nossas nações, que passa por comunicação, que passa por mostrar aquilo que a gente faz no campo. Embora com todo o esforço de vocês da mídia, nós temos que estar presentes para poder ocupar esses espaços. Então, na nossa gestão, nós estamos focados em melhorar e ampliar isso. Nós estamos fazendo desde janeiro, nós assumimos, e fazer com que o associado se torne mais participativo dentro da associação. A pergunta que se faz, por que existe uma associação? Porque tem associados. Porque tem associados se a associação não cumprir com algumas missões. Então a gente tem feito essa aproximação do associado com a associação. Fizemos um investimento grande lá em Uruguaiana, fazendo uma casa em Uruguaiana. Por que a casa em Uruguaiana? Porque foi lá que iniciou, há 62 anos atrás, que foi fundada, foi criada a Associação Brasileira de Angus na época, e agora a Associação Brasileira de Angus também. E lá é a segunda Expo Inter, tem uma importância para a nossa raça e para algumas raças uruguaianas, que são um selo importante. Nós fizemos um bom investimento lá e fizemos agora aqui, concluímos essa reforma, readequação da nossa sede, com um local, digamos, à altura dos associados, à altura daquelas pessoas que vivem no entorno da raça, ou criam, ou são expositores, ou são pessoas que gostam da raça. Isso faz a gente repensar em muitas coisas, porque nós tivemos, durante esses anos, um processo que deu muito certo, que é o programa Carne Certificada Angus, que nós nos focamos muito nessa área. Nós temos mais de 20 anos, 21 anos que tem esse programa, e acabamos, a associação se focou muito nisso e esqueceu um pouco das exposições. Verdade que esse programa Carne Certificada Angus é um programa que é um sucesso, é o programa mais bem sucedido da América Latina. Aquilo que nós copiamos naquela época com a Argentina, hoje nós somos modelo para todos eles. Então é uma coisa que tem um resultado muito significativo. Para ter a dimensão do nosso programa, nós estamos em 12 estados, estamos em 20 frigoríficos, em 48 unidades, onde nesses locais nós temos funcionários nossos que fazem o controle absoluto daquela carne que chega na gôndola, que chega no supermercado, daquela carne que é certificada. Então, na nossa gestão, agora temos um compromisso agora, tornar o consumidor não querer uma carne Angus,
Dona de casa não quer uma carne, mas tem uma carne certificada. Isto, quer dizer, isso está muito maior do que a associação, ela cresceu muito. Por isso que houve, na época, o esquecimento um pouco das exposições, agora estamos voltando com ela com toda a força. Estamos já fazendo uma exposição nacional em Chapecó, a primeira exposição nacional fora do estado do Rio Grande do Sul. Então, lá em Chapecó, onde nunca teve exposição, porque nós acreditamos que a gente tem um espaço fantástico de crescimento, que nós somos a carne de melhor qualidade do mundo, nós precisamos dizer isso. Há um conhecimento que a carne nossa é de melhor qualidade, tanto que se utiliza o nome Angus para poder valorizar aquele produto que muitas vezes nem é Angus, ou não é a Angus que nós gostaríamos. Então isso faz nós acreditarmos que é possível, através das exposições, mostrar esse nosso serviço. Nós esse ano estamos agora com 10 estagiários, 10 escolhidos pelas universidades para participar, que estão um dia intenso aqui hoje, conhecendo todo o processo, desde o julgamento, desde a avaliação. Quanto mais nós propagarmos nossa raça, mais essas pessoas que estão na faculdade, saindo da faculdade, vão avançar. Nós sabemos que no estado do Rio Grande do Sul, especificamente, houve uma mudança muito grande dos animais, para quem conhece esse é o nosso estado. Se nós olharmos 20 anos atrás, como é que era, quais são as raças, olha, esse ano nós temos a consciência que nós ganhamos um bom mercado, tiramos muito mais da metade do gado que aí está, são gados Angus ou Cruzado. Para a gente explicar para o nosso, digamos, para um ouvinte mais leigo, né? A associação trabalha hoje com Angus e Ultra Black. O que são exatamente, o que isso representa no prato? Qual é a diferença do prato para o consumidor final, que é alguém que talvez não entenda muito a diferença na hora de comprar, né? Eu acho que é muito boa essa tua pergunta. Como o Angus é uma raça britânica, tá? E ela tem conhecimento do mundo todo, quando viaja no mundo, quando se fala em Angus, o preço é diferenciado, portanto, de melhor qualidade. Nós já temos isso. Então, esses animais que se utilizam com Angus, que são várias raças, desde o Nelore, que fez o Brangus, desde Charolês, que faz meio sangue, todas as raças que se utilizam, onde leva esse marmoreio, essa maciez, que é o grande diferencial da carne. E Ultra Black é uma raça nova, nós temos apenas 5 anos aqui, que já existe nos Estados Unidos, na Austrália. Aqui no Cone Sul não tem. É uma carne onde tem de 18% a 20% de raças zebuínas. Então, portanto, ela dá muito mais Angus que o Brangus, que é 3/8. Então, isso nos dá uma garantia que esse animal Angus está mais adequado, porque ele tem um pouco de sangue zebuíno, eles são mais rústicos em termos da criação, são mais resistentes a carrapato, que é um problema que nós temos nesses nossos campos aqui do Rio Grande do Sul, porque cada vez mais o gado está sendo em áreas menores, portanto há uma concentração, e nessa concentração existe esse carrapato. Então, aquele consumidor vai diferenciar uma carne e vê na maciez. E quando é jovem, que é o nosso caso, a carne certificada, não adianta ser Angus que vai certificada, tem que ter algumas características que passam pela idade e pela gordura, para poder nós classificarmos ela como uma carne certificada. Então, tenho certeza, nós vamos numa gôndola de mercado que tenha o certificado Angus, que tenha a bandeira com verde e amarelo, com a carinha do Angus, e isso nós vamos comunicar bastante. Eu tenho certeza que estão comprando essa carne que nós estamos controlando para que chegue no prato do consumidor, a carne que nós acreditamos que é a carne melhor que existe no mercado. E olhando hoje para os mercados nacional e internacional, Paulo Cairoli, tem havido essa questão das tarifas norte-americanas sobre os produtos brasileiros, e foi tirado vários produtos, mas um dos poucos produtos que ficou foi justamente a carne brasileira. Eu acho que isso aí é uma coisa muito mais política do que... Mas a questão que eu queria ver com você, justamente isso impacta, pode diminuir ou pode ampliar ainda mais o mercado para o produtor brasileiro, já que nessas horas de crise normalmente se obriga
a se ter criatividade e buscar alternativas. Né? Correto, acho que é muito bom. A nível de mercado, representa apenas 2%, e são da carne que são vendidas para os Estados Unidos. E são carnes industrializadas, enlatados, basicamente, e no nosso é apenas 1%. Mas o que aconteceu? No momento que teve isso, que são muito poucos frigoríficos que exportam para os Estados Unidos, dos nossos 20 frigoríficos, apenas 2 exportam para os Estados Unidos, isso o mercado todo, em cima disto, reduziu o preço da carne para o produtor, de uma forma que sempre tem um benefício. O consumidor seguiu pagando a mesma coisa e o produtor ganhando menos. Tá? Houve já, não mudou a regra e já os valores voltaram a como era no passado recente, um mês atrás. Então, claro que isso aí dá um desequilíbrio. Mas não é mudando o mercado, indo para os Estados Unidos para outro lugar, como o presidente disse, que não é uma coisa de uma hora para outra, para conquistar mercado. Leva um bom tempo, não é uma coisa que tu consegue fazer, pega o telefone, a partir de agora tu vai deixar de comprar lá e vai comprar aqui, não é assim que funciona. Só na carne certificada Angus nós já estamos em 40 países. Então, isso nos dá uma segurança que, claro que foi nos Estados Unidos, claro que foi. Nós hoje somos o grande fornecedor de carne para o mundo. O Brasil tem se mantido com um pequeno crescimento do rebanho nacional, os Estados Unidos têm diminuído, a Austrália tem diminuído, o Uruguai é desprezível, então nos dá uma segurança que cada vez mais nós vamos ter um grande crescimento no nosso mercado, independente do governo, independente da política. O nosso país é um país que será, sem dúvida nenhuma, o celeiro do mundo e será um país importante dentro do processo. O que se criam são artifícios de falar do desmatamento, do meio ambiente, como coisa que na Alemanha não terminaram com as matas, como coisa que na França terminaram com as matas, e agora o Brasil fala na Amazônia como nós aqui somos só a Amazônia. Então, é muito mais ação política de segurar o mercado, de esse gigante que é o Brasil, que efetivamente está se movimentando e está assumindo um papel significativo dentro desse processo comercial que passa pelo agronegócio. Se olharmos as lavouras, o crescimento nosso, a tecnologia, que vamos falar que o nome toca, a Cotrijal, hoje é um centro de tecnologia, e se falarmos em todos esses nossos avanços, isso aí é fruto do trabalho, não é do governo, o trabalho são dos produtores, daqueles que acreditam que através da tecnologia, da inovação, que a gente consegue avançar. Bom, e já que a gente está falando em tecnologia, eu queria justamente tocar nesse ponto, que é algo que para a associação é muito caro, que é o melhoramento genético, as pesquisas, o estudo. Você mesmo falou que há hoje, tem pesquisas, tem muito estudo. Eu queria entender qual é o papel da ciência hoje, da tecnologia dentro da propriedade, para que a gente tenha uma melhor produção, uma melhor produtividade e uma carne cada vez com mais qualidade. Cada vez mais nós estamos olhando isso como olhos muito profissional. Esse foi o tempo da época do vovô, que criava, eu chamo João do Campo, que a natureza fazia tudo. Hoje não existe mais essa possibilidade. Se quer ser vencedor no negócio, tem que investir em tecnologia, como as lavouras, como os agricultores fazem. Se nós, como pecuaristas, usar um pouco disso, nós mudamos o nosso patamar. No caso da associação, nós estamos há 8 anos já num trabalho de prova de eficiência alimentar, que nada mais é com menos alimento ter um engorde maior. Então não é comer bastante para engordar, menos com mais. Fizemos isso já e esse ano estamos iniciando agora, em dia 15 de setembro, com animais mais jovens. Nós fizemos isso com animais de sobre ano e agora estamos fazendo com animais que não têm um ano. E acreditamos que isso aí já é uma demonstração da preocupação da nossa entidade com relação à tecnologia, com relação a melhor. O que quer dizer isso? Aquela genética, aqueles produtores, estamos falando de 56 animais numa prova, é bem significativo. Nós vamos melhorar essa condição. Eu vou poder dizer, aquele touro que transmite essa genética, ele vai ter a capacidade de transmissão. O que se faz com a genética? Se compra um reprodutor
uma condição e ele tem que ser transmissível. Se não for transmissível, não adianta ser bonitinho, bom e você não transmite. E isso nós conseguimos avaliar ao longo do nosso tempo. Para mim, é o investimento mais importante. Nós temos que botar menos recurso com mais retorno, que é o segredo de qualquer crescimento da raça. Genoma, que é uma coisa também extremamente importante no processo. Todos os animais que estão aqui no parque têm que ter genoma. Isso é uma coisa que no passado era alguns, hoje é uma exigência da associação, porque nós estamos acreditando que o produtor tem que cada vez mais tecnificar dentro desse processo, dentro dessa avaliação. E assim nós temos uma série de outros projetos, como melhoria genética no controle de carrapato, que é uma coisa que nós preocupamos há alguns anos trabalhando nisso, para separar famílias de animais que são que pode ter aguenta mais calor, aguenta mais esse carrapato, que é um problema sério que nós temos na nossa pecuária. E a gente diz, se o preto tinha que ser só no frio, nós não teríamos a África um calor terrível. Então não é uma coisa que se justifica que ser preto tem que estar no frio e se é branco pode estar no calor. Então isso aí é um equívoco que a gente faz quando a gente fala em ser humano. Onde tem o lugar mais quente do mundo é onde estão as pessoas com pele escura. Então, isso mostra que nós temos que parar com essa coisa de achar que a cor que interfere é a genética. Isso nós temos que cada vez mais tecnificar. Nós temos um trabalho muito forte com a Embrapa. Nós sabemos que eles são importantes dentro do processo, porque não é uma coisa da vontade da associação, e sim é uma coisa que já é reconhecida. Todo o trabalho oficial que é feito, ele tem outra seriedade. Embora eu sei que a Embrapa está passando por um problema de recursos financeiros no país como um todo, nós estamos apoiando em tudo que a gente puder para ajudar todo mundo. E para a gente encaminhar o encerramento dessa conversa, estamos falando aqui com o presidente da Associação Angus, Paulo Cairoli. Quais são, na sua avaliação, as perspectivas e os desafios desse segmento, tanto de produtores quanto de frigoríficos, para os próximos anos e como que a gente vai vencer? Porque a gente sempre pergunta quais são os desafios, mas como é que vai se superar ele? A gente tem condições de superar esses desafios? A pecuária, ao longo da sua história, ela tem um período de bonança e um período de baixa. Isso, historicamente, assim, desde que uma pessoa pequena coisa tem essa evolução. E nós atingimos o vale alguns anos atrás e nós estamos seguramente nos próximos 2 a 3 anos num profundo crescimento. O terneiro, o bezerro, vai valer muito. Então, aqueles que se utilizam, que precisam de animais para engordarem, vão precisar dos terneiros e os criadores têm que cuidar disso. Eu, se pudesse aconselhar, eu digo, vendam o que for possível e comprem novilhas e terneiras para produzir animais que vai daqui a 2, 3 anos fazer falta. Se o mercado nacional não tiver capacidade de absorver, o mercado mundial terá sim, porque como eu disse, os Estados Unidos diminuiu muito o seu rebanho, a Austrália, que são os mais expressivos, então cabe ao Brasil esse espaço que é esse país continental, que tem muito pouca área utilizada para pecuária e não vai ter mais área, né, que nós não temos mais área, nós vamos cada vez tecnificar mais e ter capacidade. Eu diria para o jovem, invistam na pecuária e pense como um agricultor produzindo carne. Tem que tornar as propriedades uma indústria de carne e não um criador de animais. Sem se olhar desta forma, com essa visão, que tem que investir para poder ter retorno. O jogo do campo, a natureza sozinha, ela já não cumpre aquela fase que fazia já no passado.